Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou aqui numa cidade onde a internet é via satélite. Fica no Vale do Ribeira, no meio da mata. Eu estou vendo no meio da mata, perto do mar e da montanha. Só que às vezes a internet cai. Hoje ficou até 6 e pouco sem internet por causa do satélite, que às vezes o vento, a chuva, sei lá. Mas graças a Deus que voltou, eu estou aqui com vocês. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Nós vamos... Hoje a epistemologia, né, da psicanálise, da psicologia analítica, está dividida em 2 módulos. Então, hoje é a última aula do módulo da psicanálise. E aí eu quero começar o módulo, né? Hoje teria que falar um pouco sobre o método freudiano e também sobre a crítica à psicanálise, né? Que crítica que a gente pode fazer à psicanálise? Eu gostaria de começar a falar para que a psicanálise se destina. Qual é o público que pode se beneficiar da psicanálise? E, de tabela, qual é o público que não é recomendável fazer psicanálise no sentido de se submeter a uma psicoterapia psicanalítica ou uma análise freudiana. Nós vivemos... O ser humano ele é muito crédulo e alguns pegam determinadas teorias e acreditam que essa teoria pode ser usada para todos os problemas humanos. Mas nem o autor da teoria teve tanta ousadia. Na psicopatologia freudiana, o Freud ele classificou as doenças mentais, conforme eu já falei para vocês, e estabeleceu para que quadro a psicanálise é apropriada. A psicanálise é apropriada para as neuroses. Vocês estão me ouvindo? A psicanálise é apropriada para as neuroses. Como vocês já são doutores em neuroses, né? Eu gostaria que vocês, então, citassem que transtornos mentais contemporâneos a psicanálise é eficaz. Pânico, síndrome do pânico. Ninguém vai se arriscar? Eu falei. Ah, falou, não ouvi. É que Síndrome tá... síndrome do pânico. Síndrome do pânico, que para Freud seria neurose fóbica. Não. Que mais? Professor, eu diria o toque e a depressão também. Toque, depressão, transtorno obsessivo compulsivo e depressão para Freud, neurose de angústia. Isso. Que mais? Borderline? Borderline. Quem falou foi Nicole? Isso. Borderline. E um quadro que às vezes até parece que é borderline, não é, que era chamado por Freud de histeria de conversão e atualmente é chamado de transtorno dissociativo da personalidade, que são exatamente as pessoas que somatizam muito, que às vezes têm ausências, que às vezes têm... É como se tivesse mais de uma personalidade, né? Elas vivem transitando ali.
Professor, no caso, a psicose não entra porque ela não tem tratamento, né? De fato. Isso. E ainda eu colocaria dentro desses quadros que eu estou colocando que a psicanálise é bem-vinda, o burnout, né? Que o Freud chamava de neurastenia. Eu prefiro os termos clássicos, porque os manuais todos usam os termos clássicos. Esses termos modernos, eles foram impostos pelo politicamente correto. O que também eu acho uma bobagem, porque o politicamente correto não cria respeito a ninguém e também não muda a realidade, né? Mas é mais uma coisa midiática. Então, a psicanálise ela é muito eficaz. E se vocês quiserem saber na ordem para qual ela é mais eficaz, eu diria que ela é mais eficaz para a histeria de convenção ou transtorno dissociativo da personalidade. Ela é imbatível para isso daí, que é exatamente o caso quando a descoberta da psicanálise se dá exatamente com mulheres que sofriam de histeria de conversão, que erroneamente, na época, se atribuiu a um transtorno feminino. Mas não é. Homens também têm histeria de conversão. Eu diria que o mais fácil para mais fácil, né? Vou usar aqui uma gíria, onde a psicanálise nada de braçada, é no transtorno dissociativo da personalidade ou histeria de conversão. Aonde é difícil não só para a psicanálise, mas para qualquer teoria, é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que Freud chamava de neurose obsessiva compulsiva. É difícil tratar alguém com TOC. Por quê? Porque a pessoa que tem TOC, ela tem um caos profundo interno, um caos mental. E ela vive limpando a realidade, organizando tudo, controlando tudo para tentar manter o caos interno controlado. E aí, se sentar diante do terapeuta para abrir a tampa desta panela de pressão, é perigoso, né? O portador do toque se sente muito exposto. Ele tem muito medo do que ele vai encontrar dentro dele. Mas quando ele adere ao tratamento, dá certo. Quando ele resolve enfrentar, né, dá certo. Também dá muito bem com pânico, com ansiedade. Um pouco mais difícil lidar com a depressão, mas dá. E mais difícil ainda, um pouco mais difícil ainda, com o burnout. Porque o burnout implica uma mudança profunda no estilo de vida da pessoa, não só na sua forma de se ver, né, como pessoa, mas de existir, mas também as relações, o trabalho, enfim. E para que psicanálise não serve? Aí alguém aqui já falou, psicose, mas vamos aprender ou citar algumas psicoses que vocês lembram. O professor, só uma observação. A depressão para Freud era melancolia? Era, Tá. melancolia. Para todos eles, daquela geração, era melancolia. Professor, no caso, aí a gente está falando da psicanálise freudiana, né? Porque o Bion e a Klein lidaram bem com alguns psicóticos, né? Há controvérsias, por isso que a questão é que não dá para trabalhar com psicose só com a terapia verbal. Esse é o ponto. Sim, sim. Né? Quando você trabalha com um psicótico, você tem que articular outras técnicas não verbais. Aí entra a questão da arte, né? A pintura, a escultura, a modelagem, mesmo o teatro, né? Olha, eu quero ver isso aqui, ó. Tá vendo? É placas decorativas por apenas Oi?
reais. Ô, Sara, seu microfone está aberto. Ai, perdão, gente. Tranquilo. A outra questão aí eu queria que vocês citassem algumas psicoses para vocês, já que vocês sabem, ou que se não souberem eu ajudo, mas é bom vocês Eu abri, visitarem o conhecimento. eu abri para Esquizofrenia. falar das psicoses e esqueci. Aberto. Esquizofrenia é o termo genérico, assim como psicose é genérico. Por que eles chamavam de esquizofrenia? Frenia é a mente, a esquizo é a cisão, se bem que frenia é cérebro, esquizo, cisão, esquizofrenia, cisão do cérebro. Se a gente substituir cérebro por mente, que é mais atual, esquizofrenia, cisão da mente. A paranoia, professor. Paranoia. O Freud tem um caso de psicose paranoide, né? Na obra dele, um ou vários. Paranoia, que mais? A depressão maior também. A bipolaridade entraria? Bipolaridade, que ele chamava de psicose maníaco-depressiva, porque às vezes ela vem acompanhada de delírio. Ô, professor, mas até perguntar uma coisa. Fala. Se você, assim, particularmente, hoje em dia na clínica, se usa mais esses termos atuais, ou porque eu me sinto bem à vontade com os termos do Freud, assim, sabe? Eu também. Assim, no diagnóstico a gente é obrigado a colocar os atuais, porque é o que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como regra, né? Mas, por exemplo, transtorno bipolar. Aí a pessoa tem delírio. E aí ela tem só... Isso eu digo porque me perguntam... eu estou vivendo um fenômeno aí muito interessante, né? Hoje, alguns vídeos e o canal do YouTube meu está chegando no mundo inteiro com milhões de visualizações, que era esperado. E aí vem perguntas assim, deprimido delira? Delira. O deprimido que sofre um transtorno maníaco-depressivo, ele pode delirar. E aí, o grande problema que eu sempre coloco aqui, né, que é a falta de base para um diagnóstico diferencial, né? Se o sujeito delira, ele já é jogado numa categoria de esquizofrenia paranoide, né? Enfim. Mas olha, aí você tem as mais comuns é a paranoia e transtorno de bipolar, que eu prefiro. Quando tem bateria, Eu prefiro a psicose depressiva. Se bem que tem N subtítulos, né? Marcelo, o seu microfone está ligado. Oi? O microfone do Marcelo estava ligado. Sim. E tem uma muito, muito, muito rara, que é a hebefrenia. Na hebefrenia, o psicótico ele delira com o corpo e não com a mente. Então é terrível. É inimaginável. Professor, tem a catatônica também, né? E a catatonia, que é um estado... É como se o sujeito tivesse quase morto, porque ele quase... Até O corpo chega a parar. o corpo fica paralisado, a mão, a mente... ele tem, inclusive, uma redução no metabolismo e nos batimentos cardíacos. Uhum. Tem que ser internado para não morrer. Bom, aí vamos então ao método... Esse aí que o senhor falou é o quê? Catatonia, que a Sara trouxe o exemplo. Obrigada. Catatonia. E o Freud, ele começa hipnotizando, como nós já ouvimos, mas ele começa
a ouvir, e ele começa a ver que, na verdade, tem uma linguagem consciente, mas de vez em quando tem alguém que põe o pé para fora que não queria pôr, né? É como se tivesse, ele usa a imagem muito legal do esqueleto que o sujeito tenta esconder no armário, mas de vez em quando o esqueleto põe o pé para fora, né? Aí ele percebe isso, que tem uma linguagem que está subjacente à linguagem consciente. E aí ele começa a pensar como é que ele vai capturar esta metalinguagem, que é assim que ele chamava. E aí ele usa o método da atenção flutuante. O analista, ele não presta atenção a tudo o que o paciente diz. Ele presta atenção ao que o paciente diz a partir do inconsciente. Né? Professor, Oi, posso te perguntar uma coisa? claro. Em duas situações daí, a depressão, que não é melancolia, que não tem um motivo, mas que a pessoa imagina, delira esse motivo de sofrimento, entraria aí também na psicose. Sim, sim. É por isso que eu falei. Lá no site da Uniaberta São Paulo, lá na parte de materiais, artigos, lá tem vários artigos meus, acho que tem uns 4, 5 ou 6, tem tudo sobre depressão, modéstia à parte. E são artigos científicos que eu já tinha publicado em outras revistas científicas, ou em livros. Então, tem tudo lá. Eu estou resumindo, né, aqui para vocês terem um quadro de referência, e aí ele começa a observar que tem alguém querendo falar dentro daquela pessoa. O lugar do artigo. Uniaberta São Paulo, vocês vão encontrar lá um lugarzinho que tem artigo. Se alguém puder procurar e pôr aqui, eu agradeço por o link aqui. Bom, A hipocondria também é? Quando ele delira que tem doenças? Poderia ser. a hipocondria também, mas a hipocondria ficou de fora aqui, né? Eu esqueci da hipocondria, é uma neurose. Mas a hipocondria é complicado também, porque é uma neurose que se estrutura no corpo. É neurose, então não poderia ser psicose? Não, é neurose. É neurose. É. Tá, Mas ela se estrutura no corpo. entendi. O hipocondríaco, ele, vamos dizer assim, ele neurotiza os órgãos do corpo. Né? O hipocondríaco, ele tem uma ligação... Professor, Oi, fala. professor, eu tenho uma dificuldade com essa associação dos termos, né, do que era usado para os novos. Tem uma fonte que a gente possa procurar, que além das pesquisas, enfim, da internet, o senhor tem uma referência? Eu Tem, falo para me atualizar em relação aos sim. termos que era usado do que está hoje, no DSM hoje. Não tem. Não tem. O que você Não pode tem, né? fazer, não, teria que ter o DSM e um compêndio clássico me cobre isso, que em vez de um compêndio clássico, é porque eu não estou no meu... Eu vou citar duas, eu vou citar hoje o compêndio clássico, e na quinta eu vou estar no meu escritório e eu dou outra referência. O compêndio que eu uso é o Sadock e Kaplan, com K, porque tem o Kaplan com C. Também é compêndio de psiquiatria, mas é Sadock e Kaplan, são dois autores. Esse é o mais usado no mundo. É um investimento que você vai fazer, porque ele é caro, mas ele tem tudo, 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 tudo. Mas se eu vou oferecer uma outra bibliografia que tem tudo dentro das teorias, especialmente das clássicas, a psicanálise, a psicologia analítica, e aí talvez tenha o que você esteja querendo. Obrigada, professor. Tá. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. A melancolia psicótica e a melancolia neurótica. É diferente. A depressão neurótica
É uma coisa, a psicótica é outra. Tá. Obrigada. Qual é a diferença? Aqui, colocaram o link aqui. Mas está na Uniaberta São Paulo, porque aqui eu acho que não abre mais, viu? É Uniaberta São Paulo. A gente mudou de nome, agora é Uniaberta São Paulo, já tem um ano. A melancolia. Faz a tua pergunta de novo, que eu fui ler ali o link e me embaralhei. A tua observação, a tua pergunta. Perguntei se a melancolia neurótica é Isso. aquela depressão que já tinha Isso. A listado e agora tem a melancolia psicose. neurótica, também chamada de depressão reativa pelo Freud, é a melancolia que tem uma causa estabelecida no tempo e no espaço. Já a depressão psicótica, ela só tem causa genética, não tem uma causa. A pessoa nunca vai localizar, aconteceu isso e eu deprimi. Não, ela dorme bem e acorda deprimida. Mas o método do Freud, então, é de tentar trazer para a consciência a linguagem do inconsciente. E se a gente ficar atento, a gente vai ver que é fascinante como isso vai acontecer, não é? Como eu atendo pessoas, às vezes, há muitos anos. Então, eu atendo uma paciente há 8 anos. Ela chegou com um quadro com um diagnóstico de psicose e ela não é psicótica. E somente aí ela resolveu primeiro todos os sintomas físicos da histeria de conversão, né? E agora chegou nos psicológicos. E aí eu percebi durante as sessões, eu sempre percebi durante as sessões que apareciam fragmentos de personalidade autônomos, como se fossem entidades autônomas, né? Sabe, a pessoa... Aí, olha só, 8 anos depois, ontem, nós mapeamos os nomes dessas entidades. Entidades autônomas, isto é, são fragmentos do inconsciente. Eu estou usando o Freud, tá? Quando chegar lá no Jung, eu vou mudar a linguagem, mas eu vou fazer toda a força para ser freudiano aqui. Os fragmentos do inconsciente que se tornam autônomos e aparecem. Então, ela diz assim, porque ela, falando delas, aí ela usa na terceira pessoa, de repente ela falou assim, isso foi ontem, porque ela só me fala de dor. Falei, ela quem? Olha só, eu poderia dizer assim, ela quem é? Quem é ela? Aí ela riu, falou assim, ela está sempre aqui dentro me falando de dor. Mas tem uma outra que fala assim, você já superou tanta coisa, você também vai superar a dor. Aí eu falei, mas tem mesmo essa outra aí dentro? Tem. Né? E tem uma que quer agradar todo mundo. Mas quer agradar mesmo a todo mundo. Aí ela falou, o problema é que isso me estressa porque eu vivo como se fosse uma medusa. Eu vivo dividida nesses personagens. E ela falou, e tem uma
eu vou, aspas, com todo respeito, né? Fala para toda vez que eu quero namorar, transar, fala, você é uma puta, é uma prostituta, é uma vagabunda. Aí eu falei, eu acho que está na hora da gente dar um nome para cada um desses personagens e a partir de agora nós vamos trabalhar com eles juntos aqui na análise. Que já não é mais terapia, né? Ela está há 8 anos. Aí ela falou, gostei. Eu falei, que nome a gente vai dar para aquela que só causa dor? Ela falou, Dolores. Eu nunca tinha pensado que Dolores tem a ver com dor, né? Mas é. Eu falei, e aquela que quer deixar tudo, que quer agradar todo mundo? Ela falou, Poliana. Eu falei, e aquela que esculhamba com você? Ela falou, eu não consigo encontrar um nome, eu vou chamar de A Bruxa. Então, A Bruxa. E a que fica tentando mediar? Falou, Atenas, a deusa da sabedoria. Eu falei, então, daqui para frente nós vamos trabalhar com estas entidades como se elas fossem personalidades autônomas. Nós vamos ficar, nós dois, atentos quando é que uma delas assume o controle da tua personalidade. Agora deu para entender com clareza o que é uma personalidade, o que é um transtorno dissociativo de personalidade, né? Mas veja, foi só uma frase. Ela falou. Com o tempo, a gente desenvolve a habilidade de perceber este ela, porque o inconsciente sempre vem carregado de emoção. Né? Ela não está falando de uma amiga, de alguém da família. O inconsciente sempre vem carregado de algum tipo diferente de emoção. Bom, alguma questão, alguma pergunta, que aí agora eu vou para a crítica da psicanálise. Ô, professor, eu tenho. No caso aqui, você falou que ela chegou com o diagnóstico de psicótica. Isso. As vozes todas que ela escuta, seria como que o senhor faz essa representatividade? São personas dela mesmo? Ela me fez essa pergunta ontem. Ela falou, finalmente, eu quero um diagnóstico seu 8 anos depois que você não dá. Mas eu quero. Eu tenho o direito hoje de ter. Eu sei que não sou psicótico. Mas ela chegou não só com o diagnóstico, mas com a medicação pesada antipsicótica, por causa destas personalidades e dos ideias delirantes que cada uma tem. Aí isso por um psiquiatra que não estudou Freud profundamente, de um transtorno dissociativo. Aí eu falei, olha, eu só vou te dar, inclusive ela é médica, né? No percurso comigo ela fez medicina, trabalha com análise, consultora de saúde, de plano de saúde, porque ela não quer atender pessoas. Ela analisa os processos médicos dos planos, né, e acompanha os médicos. Aí eu falei, você tem direito de saber. Você chegou com histeria de conversão, com sintomas profundos de histeria de conversão, e o que sobrou foi um transtorno dissociativo de personalidade. Aí falou, isso tem como evoluir para uma esquizofrenia? Eu falei, não tem. A mente é muito generosa. Se ela desenvolve um transtorno neurótico, ela não desenvolve um transtorno psicótico e vice-versa. Para ela foi um alívio, né? Porque ela tem 30 e poucos anos. Ela falou, você sabia que até hoje o meu grande medo era de vir a ter psicose, porque eu fui tratado há tantos anos como esquizofrênica. Então, esse risco para você realmente não existe. Eu imagino o medo que ela tem de que ela tinha. Sim.
Agora, por que eu tenho tanta segurança para afirmar que ela não é psicótica? Porque todos esses personagens ela vive conscientemente. Não é inconsciente. Vamos lá, o que é inconsciente? Se ela Eu ia chegar... fazer essa pergunta. Tá. Ela chega para a minha primeira sessão, ela chegou e falou assim, ela riu, naquela época ela tinha 24 anos, e falou, eu sou esquizofrênica, você não vai poder me ajudar muito. Aí riu. Falei, por que você é esquizofrênica? Porque eu sou casada, tenho 4 filhos, tenho um marido maravilhoso, e eu sou virgem, moro com meus pais. Aí riu. E eu ri junto dela, né? Aí eu falei, me apresente seu marido e seus filhos. Eu quero conhecê-los quando você achar que eu mereço a confiança de conhecê-los. Veja bem, ela sabia que toda essa família imaginária era imaginária. O esquizofrênico não tem a distinção entre a realidade e a fantasia. O esquizofrênico queria dizer assim para mim, tudo bem, na próxima sessão eu trago meu marido e meus 4 filhos. O senhor pode preparar a sala, colocar 5 cadeiras que eles vão estar aqui. E ele iria trazer mesmo, e eu teria que ter 5 cadeiras, mas aí vamos deixar para depois. Vamos deixar para o lado B, que vem daqui a pouco, a partir da semana que vem, que é o Jung. Professor, Professor. no caso do John Carson, ele era esquizofrênico e conseguiu perceber que a esquizofrenia. E ele conseguia identificar, né, as pessoas que eram reais e as quais não eram reais. Nesse caso, o que a gente pode entender desse caso? A gente pode entender que ficou um grande campo da consciência dele preservado. Tem ele e tem o Clifford Beers, que eu já citei aqui, Sim. que escreveu Um Espírito que se encontrou a si mesmo, que foi o que fez eu me... Na verdade, esse livro, Um Espírito que se encontrou a si mesmo, foi o livro que fez eu me apaixonar pela psicologia definitivamente com 20 anos de idade e abraçar a psicologia, né? Que eu li e falei, nossa, mas é um mundo fantástico, né? Eu quero comprar esse livro. Mas já tem ele na edição atual. É? Tem. Eu quero comprar porque acho que deve ser muito interessante. É fascinante. Né? Aí vamos à crítica do Freud. Qual é a crítica que você pode fazer ao Freud? E aí, eu já vou falar aqui para o Gustavo. Gustavo, eu não sou advogado, mas data vênia. Eu tenho que criticar, porque é o meu papel. Qual é a crítica que se faz ao Freud? Critica, mas critica de leve, porque Vou criticar de ele é leve estudado por nós. para não doer ninguém. A crítica mais severa que se faz a ele é o reducionismo de todos os dilemas humanos ao dilema da sexualidade. Eu diria que a sexualidade é um dilema humano, não deixa de ser, né? Porque é complexa, a sexualidade humana é complexa, tudo no ser humano é ritualizado, a sexualidade humana também é ritualizada, não é biológica como as pessoas querem, né? Se fosse biológica seria muito fácil, né? Mas não é biológica, ela é muito mais simbólica do que biológica. Mas não é a única coisa. Contudo, quando a gente abre a internet, e eu passei a navegar na internet para poder entender a linguagem da internet, né? E eu acho que eu consegui entender. Você percebe que
a sexualidade parece que domina mesmo o ser humano. O que se fala de sexualidade na internet, o que se faz, o que se vê, não é? Parece que é o foco da humanidade. Só que as correntes que se contrapõem a Freud falam, sim, mas, porque, por exemplo, eu vou falar em nome das outras correntes, a fenomenologia, ela está estruturada sobre a angústia e não sobre a sexualidade. E, curiosamente, Viktor Frankl, que fundou a FENO, era psicanalista da primeira geração. Quem caminha muito junto do Freud é o William Reich, que é fantástico, né? Se quiserem aí uma obra de referência, A Função do Orgasmo, que é um livro cujo título é A Função do Orgasmo, mas a única coisa que o livro não fala é sobre orgasmo no sentido sexual. Ele fala da energia sexual em todo o corpo e como essa energia tem a ver com a saúde ou a doença. Ô, professor, Oi. você sabe que você falou do Freud, sexualidade. Eu também tenho críticas ao Freud sobre sexualidade, mas eu vou mais para o lado do Reich, que eu acho que o Freud fala pouco de sexualidade. Você acha que fala um pouco? Que peca pela falta, não pelo excesso. Você devia ler, já que você gosta de ler, Gustavo, leia o livro disso do Grodeck, que é um contemporâneo de Freud, um dos pais da psicanálise, muito conhecido na Inglaterra e pouquíssimo conhecido no Brasil, mas o livro dele já está em português há muitos anos. Vou procurar. O livro disso, A Função do Orgasmo e 3 ensaios sobre sexualidade, é a base toda da psicanálise. E professor, mas você sabe que acho que um dos problemas que eu acho que o Freud reduziu um pouco a sexualidade não é nem na questão da obsessão de se tocar no tema ou algo disso, mas acho que é trazer a sexualidade apenas como uma dimensão psicológica. Eu acho que o Reich foi um pouco melhor quando ele disse que ela é psicossomática, né? É importante o corpo, porque não dá para falar de sexualidade apenas na cabeça, mas ela é corporal, né? Eu acho que o Freud peca um pouco. Eu tenho críticas ao Freud. Concordo. Bom, então essa é a grande crítica, que se faz uma outra crítica, que quem fez foi Jung, é que a psicanálise é uma arqueologia da mente. E o psicanalista clássico, realmente, ele só se preocupa e só se importa com o passado. E Jung vai dizer que, muitas vezes, o problema do sujeito está no presente, não no passado. Então, ficar com foco no passado, né? Uma crítica que eu, Márcio, lhe faço, né? Até porque eu também fiz formação em psicanálise, eu fiz uma residência em psicanálise, é o foco na palavra. Aí eu tenho uma crítica assim muito dura para fazer, porque eu acompanhei uma pessoa que fez 10 anos de psicanálise. Ela desenvolveu um câncer generalizado, com metástase no baço, no fígado e na medula. Durante o processo de análise, ela foi se esvaindo, perdendo as energias, e a psicanalista dela não percebeu. O professor, esse da fenomenologia está estruturada Na angústia. na angústia, tá? E aquele Viktor Frankl que fala da logoterapia? Isso, ele é o pai presente. É o pai, Tá. Tem um livro aí no site, é o livro de uma autora, está no site da Uniaberta São Paulo, esse está lá para vender.
Angústia, Fé e Sentido da Vida, que aí explica todo o que é a fenomenologia. Professor, só me corrija se eu estiver errado. O Lacan, ele também foca na angústia também, embora psicanalista ou não? Não, ele foca na linguagem. Na linguagem. Na linguagem. Ele acha que... Aí, ó, o Lacan diz assim, é uma bobagem procurar uma metalinguagem, mente é linguagem, o inconsciente é linguagem, está tudo na linguagem. Eu acho que o grande problema desses homens é que eles querem entrar para a história e aí eles radicalizam. Eu penso que, na verdade, a gente devia pegar uma contribuição de todos eles para entender a psique, não só de um. Não só de um. Então, as críticas ao Freud são mais nessa Aliás, linha. professor, só um adendo com relação a isso, né? Por mais que a gente escolha uma linha terapêutica, quando você emerge, né, na mente do paciente, na realidade do paciente, nem sempre as ferramentas terapêuticas daquela linha, elas são suficientes para dar conta. Isso aí é uma questão bem Eu periférica. concordo com a Laura, é eu isso não que eu gosto estava tentando dizer essa semana. Eu não gosto de criticar nós aqui, né, do mundo, nós as nações emergentes, mas nós temos a precariedade da nossa formação científica transforma os grandes autores em manuais. Esse é um grande problema. Você está certíssima. Com pacientes que eu tenho um longo percurso, né, e eu sou muito brincalhão, quando eles trazem questões freudianas, eu falo, olha, agora vai baixar o espírito do Freud, né? Porque não tem como entender isso aí sem o Freud. Não tem problema nenhum. Mas nenhum. Como eu posso dizer, olha, nós vamos ter que trazer aqui o Viktor Frankl para compreender a sua angústia. Também. Professor, mas você acha que isso se aplica também a terapias assim, que estão bem distantes, como, sei lá, a psicanálise e a comportamental? A comportamental, por exemplo, você pode... só tem um caso dentro de tudo isso que a comportamental é mais eficaz, não como método no sentido filosófico, né? Mas tem estratégias mais eficazes, que é a questão do pânico, por exemplo. O diálogo interno, foi desenvolvido não pelo behaviorismo, mas pelo TCC. O sujeito conversar com... Que também já é uma influência. Hoje, as coisas estão se aproximando. Por exemplo, quando você pega o TCC moderno, atual, eles já incluíram um conceito que eles chamam de inconsciente cultural, que é a influência da cultura no comportamento. Agora, também é assim, não dá para você falar assim, ó, eu vou misturar a teoria, misturar a técnica. Não, eu falo, olha, eu sou junguiano, mas eu preciso trazer o Freud aqui para compreender melhor essa situação. Isso Eles lá não tinham esse tipo de preconceito, eles faziam isso. Eu sei, então isso que eu acho essencial, sabe? Mas eu acho que é muito importante deixar isso muito claro, né? Que você é de uma linha que você... Porque assim, o que eu penso, né, professor? Você vai estudar uma obra que nem a do Freud, é uma vida, né? E depois o Lacan e tudo mais. E para ficar bom assim, né? Você se dedica muito. Você pode dialogar com outras, mas você tem a sua linha que você se dedica mais. Então, por Sim, exemplo, é assim, quando você abraça isso como um projeto de vida, eu acho que a gente tem... Eu fiz isso, né? Li, sem modéstia, eu li Freud, Jung, Skinner, Roger, Lacan, Bill, e mais Jung do que os outros, e de novo Jung, mas também eu li Viktor Frankl, né?
li Carl Rogers, li um bocado de gente diferente, li até gestalterapia. E um dos livros mais fascinantes para mim foi sobre gestalterapia, né? Então, é assim. Agora, eu tenho que me definir por uma linha para ter um quadro de referência, senão eu não terei. Né? Assim, tem um quadro de referência, tem um mapa da psique humana, né? Agora, de repente o sujeito, olha, e tem quadros que não cabem em nenhuma teoria. E deixa eu só ver aqui o nome do camarada, agora me deu, que eu sou fã dele, mas ele morreu. Professor, Oi, já vou falar. queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu ia fazer lá atrás, mas não deu. Você estava falando da Pode psicose, falar. por exemplo, quando é um caso de mediunidade, por exemplo, Sim. canalização, como que a gente vai saber se isso não é uma psicose, se não é um delírio? Olha, aí veja Eu bem, vi você. aí você fez uma pergunta peso pesado, né? Uma pergunta peso pesado. Para eu não esquecer, quem é que fez essa pergunta? Eu, a Gilce. A Gilce. Só um minuto. Esse autor, que morreu recentemente, ele escreveu sobre os casos únicos da psique humana, que ele pesquisou e conheceu e até atendeu. Oliver Sacks. Para você ver que tem casos que são absolutamente únicos. Veja bem, o que faz a gente entender que não é, seja dentro da religião cristã, seja dentro do espiritismo, seja dentro do hinduísmo, primeiro tem uns pressupostos que eu vou colocar aqui para a gente poder não cair numa discussão religiosa. E existem pouquíssimos psicólogos da religião no Brasil, e eu sou um deles. Eu tenho publicações pela USP de psicologia da religião. Fiquei 10 anos pesquisando psicologia da religião lá. O primeiro pressuposto que a gente faz é Deus, espírito, demônio, anjo, enfim, entidade, nenhuma delas tem discussão. Se elas existem ou não é uma questão do paciente. O que está em discussão para nós? As marcas que estes seres deixaram nele. Vou repetir. Não cabe a um psicólogo da religião como eu. No Brasil tinha 12, morreu um, hoje somos 11 só. Pesquisadores que publicam, pesquisam, né? Nós somos 11. Não cabe a nós assim, Deus me apareceu. Não cabe a um psicólogo questionar se Deus existe, se Deus não existe, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, não. Você diz assim, mas qual foi a marca que Deus deixou? Isso vale para tudo. O que faz a gente perceber o que é ou não patologia, o primeiro ponto é a experiência, a vivência foi consciente. Você viveu conscientemente. Ponto. Até que ponto esta vivência te transformou para o bem ou para o mal? Sim. E aí você tem aí como acolher e perceber. Porque quando não é consciente, aí não tem... quando você pega... A minha referência é muito a Bíblia, né? Quando você pega... Embora eu tenha convivido... Vamos lá. Eu convivi com os quilombolas, então eu vou trazer uma experiência que não é cristã. Eles...
a primeira vez que eu fui lá, eles disseram assim, olha, aparece desde que os ancestrais vieram da África, veio junto uma entidade chamada Cabeça de Fogo. Na viagem seguinte, eles falam, não é só uma cabeça de fogo, é um homem de fogo. E na terceira viagem, eles já ganharam confiança, falam, só que é um homem de fogo, com uma cabeça de fogo, que ele tira a cabeça e joga, e a cabeça vai nos 4 cantos da Amazônia e volta, e ele põe a cabeça no lugar. Quem viu essa cabeça? Quase todos os líderes, quase todas as mulheres, quase todos eles viram, acho que 80% viram. Sofreram alguma influência do homem de fogo. Está no meu livro lá, O Trauma Transgeracional e Resiliência na Diáspora Africana. Por que não é uma esquizofrenia? Porque eles veem e narram a vivência e até mostram sinais da vivência, porque quando alguém contraria alguma coisa do quilombo, da tradição quilombola, o sujeito é queimado. E eu já vi queimaduras em seres humanos causadas pela mente humana, semelhante à queimadura de ferro de passar, daquele ferro de brasa de passar, de ferro elétrico de passar. Eu não sei se eu tinha respondido, Gilson, se eu aumentei ainda mais o problema, né? Respondeu sim, professor. Então, Faz bom. sentido. Faz sentido. Obrigado, viu? Professor, eu fico com mais dúvidas nesse Pois caso aí. Sim. Como que eu sei que ele está consciente? E que ele achar que está consciente, na verdade, é um delírio? Veja bem, o sujeito que fala, vamos lá, eu vou dar um outro exemplo deles, tá? Já que eu estou raciocinando com a tribo, que para mim é uma tribo, né? O quilombo da floresta é uma tribo, né? Você olha, aqui às 8 horas da noite passa um cavaleiro, e este cavaleiro geralmente rapta moças virgens, leva para o fundo do igarapé, ela fica lá com ele o tempo que ele quiser, depois ele traz ela de volta e solta no quilombo, e ela volta completamente fora de si, em geral se suicida. Seja lá que experiência foi que esta moça teve, ela não volta mais plena dela mesma. E eles têm vários casos assim. Entendi. Entendeu? Professor, a gente podia usar como referência também a aparência da pessoa, a organização dela com a rotina, Sim, é o não paga em impacto, dia, o né, a impacto, higiene pessoal, né? o impacto que aquela vivência teve sobre ela. Quando a vivência. E aí também, vamos lá, quando os psicólogos como eu tiram a discussão do sagrado, não é que o sagrado não exista para mim. É que se eu colocar o sagrado aqui, eu vou ter que reafirmar o meu e excluir o de alguém. E eu não posso fazer isso como psicólogo. Uhum. Então, eu fico pensando assim, porque eu fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre isso, daí eu acabei estudando o seguinte: existe uma convenção da psiquiatria, tá? Que Sim. o indivíduo vê santos, vê espíritos, vê Deus, fala com Deus, alguma coisa assim. Se for no ambiente religioso, é visão. Se for em outros ambientes, então aí não seria uma psicose, seria delírios.
eu estudei isso bastante pela perspectiva da psiquiatria, para a gente chegar a uma conclusão de o que a psiquiatria entende sobre o que é religiosidade e o que é delírio, psicose. Sim. Eu já uso mais o critério epigenético. Márcio, né? Uhum. Quando alguém chega no consultório com essa situação de delírio, eu pergunto quais são suas origens culturais e étnicas. Uhum. Não é? Se forem origens indígenas, africanas, indígenas, eu colocaria os povos originários todos, tipo, não é só o brasileiro, mas Sim. daqui até a China, se tiver povos originários lá, que deve ter, porque você coloca no aspecto transcultural. Né? E aí você não exclui nem a etnia, nem a religiosidade daquela etnia e tal. Uhum. Agora, porque às vezes o sujeito não está no ambiente religioso, mas ele carrega a experiência dele, a experiência da espiritualidade daquele povo dentro dele. Agora, é um campo fascinante, fascinante. Sim. O autor que estudou melhor isso na contemporaneidade foi o Ken Wilber, com a psicologia integral. Pena que ele não vingou no Brasil. Ele já está da minha idade, já, chegando aos 70 anos. E ele publicou uma obra maravilhosa de quase 40 livros. Só uns 10 foram publicados aqui. Eu cito como exemplo a psicologia integral, que ele que dá base para você entender do ponto de vista epigenético, né? Porque sobre o efeito do LSD, que lá é permitido pesquisar, e ele pesquisou aplicando o LSD em voluntários, quando o sujeito mergulha na viagem espiritual do LSD, ou do peyote, ou do santo daime, ou de outro alucinógeno religioso, espiritual, né, que a gente faz essa diferença, alucinógenos usados em experiências, em cultos, né, ele vai acessar os deuses que ele vai acessar e os demônios que ele vai acessar são os deuses e os demônios das suas origens étnicas. Mesmo que seja uma psicose? Mesmo que seja uma psicose. Porque é o que ele conhece, que é o que está culturalmente na mente dele. E o que está epigeneticamente na mente dele, as matrizes das imagens estão lá, não é? Uhum. Eu acho isso fascinante, isso para mim me deu uma chave de compreensão fora de série para sair do dilema, né, da normal e patológico. Aí hoje o meu critério seja lá o que o sujeito tem, interfere na sua vida relacional, pessoal, laboral, cotidiana? Não. Ele conseguiu estruturar a vida dele para viver daquela forma, seja lá como for. Ele não é doente, ele é diferente, é excêntrico, né? É o caso da minha paciente lá que eu apresentei. Para mim, na minha percepção, é uma psicose. Por quê? Porque a voz que está falando para ela está mandando ela se matar. Porque são vultos que aparecem, formas que aparecem, mas eu entendo isso como delírios. Mas, para ela, isso está confortável, porque a igreja dela aceita. Sim. Né? E possivelmente ela não enlouqueça por estar lá. Exatamente. Não passe ao ato por estar na igreja e por a igreja considerar isso como um dom, uma coisa boa. Né? Então, como toda a família dela tem,
os membros da igreja têm, quer dizer, ela está no ambiente dela. Quando a voz diz para ela se matar, ela entende que Deus está dizendo para ela tomar cuidado para não se matar, alguma coisa nesse sentido. Bom, gente, tem muita coisa aí, né? A gente encerra hoje o Freud. Já na próxima aula a gente vai fazer a epistemologia do Jung. Aí eu me sinto até mais confortável também para criticar, não só para ensinar. Vamos dar um intervalinho aí de 5 minutos, a gente volta às 8h05. Ok. A gente fica nessa sala mesmo, professor, ou vai para outra? Vai para outra. Vai para outra. Já foram? Já. Onde estão? Ah, tá. Eu não consegui desligar ainda.